aí na conta de vocês hoje, 75 em todos os lugares. Tem as 4 etapas, ou seja, a coleta, o transporte, depois o tratamento e a destinação final, porque na CPI nós colocamos uma cláusula de que só pode ser cobrada a tarifa de esgoto se tiver as 4 etapas do esgotamento sanitário. E aí, todos vocês que estão aqui precisam trazer ali para a realidade de vocês em cada rua, porque numa rua pode ter e outra de repente não, se isso é real, se isso é verdadeiro, se está sendo justo. A gente quer baixar? Quer baixar. A gente quer que seja menos? Quer que seja menos. Mas a primeira pergunta é, está sendo justo? Ou tem a rede, o morador que ainda não conectou? E aí tem que fazer a conexão da sua rede doméstica com uma eventual rede de esgoto pública que passa ali na rua para que ele pague por algo que exista de fato na sua rua e no seu bairro e tenha o tratamento. Essa é uma pergunta que é uma pergunta muito prática. Ontem eu recebi uma denúncia, inclusive do bairro da Raiz, que a moça, eu não tenho como dizer, foi pela rede social, ela afirma categoricamente que não passou rede de esgoto na rua dela, mas está sendo cobrada a tarifa de esgoto. E aí a segunda, se passou, se em algum momento vocês, cidadãos, viram passar ali nas suas ruas, viu a rua ser rasgada em algum momento, viu ser furada, passar uma rede doméstica, uma rede de esgoto, o que está faltando? Está faltando apenas as casas se conectarem? A população da cidade de Manaus precisa dessas respostas, porque está tudo nebuloso. Eu, como vereador, repito para cada um de vocês, não consigo saber da realidade. Eu não consigo saber se está sendo justo ou não. Não estou falando somente do percentual, do valor por si só. Eu estou querendo saber se há ou não a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final. E aí já faço a pergunta ao diretor-presidente da GEMAN, já vou concluir, vereador José Ricardo, e também ao presidente da Águas de Manaus. Eu acho que cada uma dessas pessoas aqui quer saber. Na questão dos buracos que acontecem, que a empresa Águas de Manaus faz, primeiro eu preciso ressaltar aqui uma falta de sintonia e sincronia entre a Águas de Manaus e a Prefeitura de Manaus. A Águas de Manaus é uma concessionária da Prefeitura de Manaus. Deveria haver um planejamento, sim, entre Prefeitura e Águas de Manaus, em a Prefeitura passar o recapeamento após o serviço da Águas de Manaus. É inadmissível que a Prefeitura, que é a dona do serviço, não consiga se comunicar com a empresa Águas de Manaus para que ela não faça um serviço de recapeamento e depois vem Águas de Manaus e faça e fure a rua e deixe do jeito que fica nos bairros. Porque eu vou dizer uma coisa aqui de forma muito direta. A melhor empresa do mundo que faça um serviço de rasgar a rua e depois ter que conectar em várias casas, ainda que ela seja eventualmente o melhor serviço que possa existir, não fica igual ao recapeamento. Não fica igual. Então, o mínimo que deveria haver é uma sincronia entre Prefeitura de Manaus e Águas de Manaus. Da seguinte forma, onde vocês vão passar a rede de esgoto? No bairro tal? Então, passe lá, faça a rede de esgoto. Depois, quando terminar, nós entramos com recapeamento. E não é assim que acontece. Está aí Lírio do Vale, todo rasgado. Está aí a Raiz, Petrópolis, onde já tinha sido asfaltado. Outros tantos bairros, eu digo mais. Vai, infelizmente, rasgar o resto da cidade toda. Onde já passou asfalto, como no Nossa Senhora das Graças, vai ser destruído. Eu quero concluir a minha fala dizendo o seguinte. Anteriormente, estava na presidência da Águas de Manaus, um senhor muito educado, chamado Diego Dalmado. Extremamente cordial, educado. Eu passava ali uma mensagem de WhatsApp, mostrava um vazamento, um buraco que foi aberto e não foi tampado. E atendia. Tenho certeza, ainda não falei com Vossa Senhoria, diretor-presidente da Águas de Manaus, Pedro, pelo WhatsApp, enfim, mas eu tenho certeza que se eu
eventualmente passar, se eu passar, também será atendido. Mas não é isso que nós precisamos. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o cidadão seja atendido. Não é só o vereador, porque a autoridade não. É o cidadão que consiga se comunicar com a concessionária e, quando tem um vazamento, seja atendido imediatamente. Porque ontem, está na minha rede social, olhem agora. Eu postei hoje, pela manhã, um vazamento que está lá há uma semana no Parque São Pedro. Então a gente não pode somente dizer que só vai ser atendido se um vereador, principalmente da base, mandar-lhe uma mensagem, um requerimento. A concessionária tem que atender o cidadão manauara. Se tiver um vazamento e o cidadão pedir, tem que ser num prazo razoável feito o serviço de manutenção. E não pode, não dá mais para aceitar, e aí desculpa a toda a equipe da Águas de Manaus, por exemplo, não dá mais para aceitar que a Águas de Manaus, a concessionária, simplesmente faz ali, quando faz a manutenção, ela não termina o serviço. Isso chegou num limite, chegou num ponto que não é possível mais. Se nós formos nos bairros mais distantes da cidade de Manaus, eu tenho ido, eu rodo os bairros de Manaus, eu faço até uma corrida, não sei quem já viu, uma maratona. Esses bairros todos esburacados pela água de Manaus. Mas todos, sem exceção. Todos, sem exceção. E aí, a gente precisa trazer também essa responsabilidade, não só para a concessionária, para a Prefeitura de Manaus, que é a dona do serviço, para a AGEMAN também, para o prefeito Davi Almeida. Não é politizar a questão, não. É do prefeito, a AGEMAN, quem quer que seja, diga, não, isso não é mais admissível. Não dá mais para a Águas de Manaus fazer um serviço de manutenção e deixar lá o buraco aberto. Corrija-me se eu estiver errado. A Águas de Manaus deixa ou não deixa o buraco aberto nos bairros? Deixa. Essa é a realidade. Deixa aberto sim, deixa cratera. E quando faz, o asfalto é ruim. É ruim. Nós tentamos aqui na CPI, fizemos um manual técnico, continua não sendo cumprido. Continua não sendo cumprido. O cidadão manda mensagem quando tem aquele número de WhatsApp, liga, não é atendido. E aí eu vou dizer uma coisa, a Águas de Manaus é uma empresa muito ruim. É muito ruim. Ela chega ao ponto de ser, eu estou ousando de repente falar, hoje até talvez, não tenho certeza, até pior do que a Amazonas Energia. A Amazonas Energia antes era meio que a campeã, né? Agora a Águas de Manaus conseguiu, de repente, empatar e talvez até passar. E falta água diariamente nos bairros da cidade de Manaus. Eu não sei o que fazer, porque quando chega a denúncia de um bairro, Petrópolis falta sempre, não falta? E no final de semana parece que desliga tudo, parece que eles acionam um botão, apertam no botão e falta, e acaba a água de uma vez por todas. Tem os bairros campeões de denúncias, já vou concluir, presidente. Então, a gente não pode mais aceitar isso. Todo dia falta água na cidade de Manaus. Antes era ali, basicamente, um problema de falta de água na zona norte e leste de Manaus. Hoje é democrático. A gente fala de um bairro, mas tem outros 10 que faltam diariamente. Às vezes 3 dias para voltar água, às vezes 5 dias, às vezes uma semana, e às vezes fica 10, 15 dias, uma rua inteira, um bairro inteiro, sem abastecimento de água. E nada acontece. Simplesmente fica por isso mesmo. Então, a gente precisa dessas respostas para a população. A população não aguenta mais. Está faltando. A gente faz vídeo, a gente faz representação no Ministério Público, na agência. E aí o cidadão não merece passar por esse desserviço que a Águas de Manaus presta aqui na nossa cidade. Entendi. Obrigado, vereador. A gente também registra a presença do vereador Paulo Cairone. E, aliás, nós já passamos a palavra também, vereadores também da comissão.